Arro! Energias positivas para vocês! Começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, a cerimônia do conhecimento. Vamos expandir a consciência juntos. A quem joga a sementinha. E você faz sua parte aí. Você é um ser humano extraordinário. E lembre-se, conhecimento é poder e vai te libertar de todas as crenças limitantes que você tem, mas depende apenas de você. Isso aqui é só uma fagulha e você é a chama que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje um papo muito bacana aqui no Universo Como Pode Melhorar. Vamos falar sobre crianças com TDAH, TEA, com uma pessoa maravilhosa que eu conheço aqui, que vem fazendo um trabalho nessa área. Ela que é mãe também, então vai falar um pouquinho da experiência dela, do trabalho dela, para ajudar você, para ajudar toda a humanidade a compreender melhor, a acolher mais as crianças que têm TEA e TDAH, né? Que isso é muito importante, né? Você é minha amiga Fabiola. Tudo bem, Fabiola? Olá, boa tarde, Tiago. Tudo bem? 1001%, graças a Deus. Ai, que coisa boa. É bom ver, gente, assim. Vamos lá, né? Energias positivas. Com certeza. Ô, Fabiola, eu vi lá no teu Instagram que você fala que você ajuda as mães, né? Isso. A se comunicar com mais afetividade com seus filhos que têm TEA e TDAH, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso aí. A maternidade atípica, porque a gente chama de atipicidade. Por quê? Vou te explicar o conceito de neurodiversidade. A neurodiversidade, ela inclui todos os transtornos dentro de transtornos neurológicos e motores. TEA, que é o autismo, né? Transtorno do espectro autista. O TDAH, dislexia, DEPAC, TOD, entram todas essas. A gente tem muito. TAG, que é a ansiedade. Então, essas mães, muitas vezes, lidam com certos comportamentos que a gente chama de comportamentos inadequados, que a criança tem altas frustrações. É aquela criança que não é birra, ela não faz aquela birra porque ela quer, é porque lá dentro dos neurônios dela, ela não tem a correta sinapse para entender a hora de parar e o que está certo e o que está errado. Ela simplesmente quer agir e ela vai ao impulso disso, né? Então, como você sabe que é uma birra e como você sabe que é um comportamento de uma criança neurodivergente? A birra, se ela quer esse copo, ela vai chorar, vai chorar, vai chorar. Você dá esse copo para ela, a birra para. Então, isso não é neurodivergência. A birra, o comportamento é quando... comportamento de uma criança com transtorno é quando você dá o objeto para ela e aquilo ali não cessa. Por quê? Porque você tirou. Aquilo ali é a frustração dela. Você tirou algo que ela queria muito. Ao você dar, era uma birra. Quando você dá e ela continua com o mesmo comportamento, aquilo ali é um comportamento rígido. É um comportamento desproporcional emocionalmente, que aquilo ali abalou a criança profundamente. Vamos lá, vamos dar origem então. Como é que foi para você, né? Eu tive 2 laudos em um ano só. Fala um pouquinho como é que foi porque a pessoa nunca está pensando que vai acontecer isso com ela, né? Com certeza. Como é que foi esse impacto? Pô, eu tenho uma criança aqui que precisa de uma atenção diferenciada. A minha maternidade foi uma maternidade diferente para a atipicidade. Por quê? Porque quando a Maitê nasceu, ela teve o desenvolvimento normal. Com 4 meses, andou com 11 meses, falou, babuciou com 8, começou a babuciar com 8, com 1 ano e 8 meses teve o desfraude. Ela falava completamente tudo ok, né? Tudo ok. Ela falava até além da idade dela, porque com 2 anos ela já formava frases complexas. Eu lembro que quando ela era pequenininha, a gente sentava, o Davi já tinha hiperatividade, né? E aí ela ficava bem assim, Davi, senta, tá na hora de almoçar. E ela batia a mãozinha assim. Tem vários vídeos da Maitê falando isso. Para uma criança de 2 anos, isso é muito. Só que eu não sabia que
tanto o mais e o menos está dentro do espectro. Ela sempre desenvolveu muito cedo. Mais rápido. Muito né? rápido. Isso já é um ponto. E outra coisa, ela andava igual patinha. Mas eu pensava que era porque ela não tem aquela curvinha do pé. Mas não, isso já era um sinal motor para mim e eu não me identifiquei. Então, eu só soube disso depois do diagnóstico da Maitê. Porque até então, para mim, era uma fase normal. Nossa, ela é super esperta, está super desenvolvendo. Só que com 2 anos e meio, uma dentista cortou a chupeta da Maitê. E ao cortar essa chupeta, ela teve um forte impacto emocional. Ela saiu uma criança falando, com brilho nos olhos, brincando, olhando nos meus olhos. Normal. Quem levou a Maitê na dentista foi o Frank. Porque na época eu trabalhava e eu estava... O Frank, só para quem não sabe, é meu o esposo da Fábio. Manda um abraço pro meu amigo Frank aí, boníssima. E aí, chegando lá, essa médica nem atendeu a Maitê e já foi perguntando para ela. Essa boquinha é de quem chupa chupeta. Você chupa chupeta? Ela, sim, eu chupo bubu. Aí ela, então pega seu bubu. E ela foi lá e cortou. Foi um buraco, me presta aqui. Foi um buraco tipo esse aqui, ó, que ela fez na chupeta da Maitê com bisturi. Acabou a consulta, né? Porque a Maitê começou a chorar, a gritar e saiu de lá. A única reação que Frank teve foi de acolher a Maitê e sair. E a Maitê saiu da Asa Norte até o Guará, chorando, sem parar. Chegou lá em casa, ela continuou chorando muito. Aí quando você achou assim, não tá e certo, a gente, né? e quando a gente perguntava alguma coisa para ela, ela já, tipo assim, ela não fingia que era com ela. Ela começou a olhar para os lados, olhar para baixo, mas não olhava para os nossos olhos. Aí a gente achou esquisito. Com 3 dias a gente conseguiu um neurologista. Aí nós fomos. Aí o neurologista falou que isso era forte impacto emocional, que isso ia passar. Só que ela não estava dormindo. Ela chorava de 10 da noite a 4 horas da manhã. Ela dormia, depois de 3 dias? Ela dormia Caramba. por exaustão. Não, e não foi só 3 dias, não. Essa rotina dela de chorar de 10 da noite a 4 da manhã perpetuou por 9 meses. Caramba. Eu e o Frank, a gente não dormia. E foi bem na época no final da pandemia de 2020, né? Foi assim, o pessoal já estava começando a sair mais, né? E aí ela dormia por exaustão. Até quando a gente descobriu um médico em Goiânia, fomos em Goiânia, ele falou, aqui em Brasília eu fui em 8 médicos, 8 neuropediatras. Todos eles me falavam que isso era forte impacto emocional que ia passar. E eu saía de lá com a prescrição de fono, somente. Eu ia para fono com ela, ela não aceitava. Ela não interagia, ela não olhava para fono. Eu estava indo por ir. Aí Só de cara de consciência mesmo. Só né? por... Aí quando a gente foi para Goiânia, a gente foi nesse médico, o médico falou, tem 2 caminhos. Pode ser forte impacto emocional? Pode. Mas também ela pode, por forte impacto emocional, ter desengatilhado o autismo. Que já tinha, na verdade, já estava ali, né? Porque o médico, antes, quando você vai no médico neuropediatra, que tem essas questões com a criança, eles te mandam um formulário antes. Médico consciente, tá, gente? Porque aí tem um monte de médico que fala que é neuropediatra, que não te pede nada antes. Mas, assim, quando já sabe... E só um parênteses, né? Você vê o quanto é importante ter uma precisão nesse diagnóstico. Foi 9 meses de sofrimento para a criança e para a família também, né? Para a família também, porque ninguém dormia, nem o Davi. Então, eu, nem como Frank, pai, mas vai sentir bem, né? Você ninguém. quer descobrir o que está acontecendo para poder ter um comportamento mais adequado, né? E ela não chorava assim, era Era aquele choro de raiva, sabe?
E aí, quando a gente foi em Goiânia, esse médico falou, a gente decidiu morar em Goiânia. Eu morei em Goiânia 3 anos. Legal, interessante. Porque eu precisava desse acompanhamento com a Maitê. E aqui em Brasília eu não consegui aberturas. Entendi. Entende? E aí lá o médico falou, a gente vai por esse caminho ou por esse. Eu prefiro ir por esse, pelo autismo, porque eu já faço a terapia de TO, que é terapia ocupacional, situação, né? Que mexe com o motor da criança, com a parte sensorial da criança, que é muito importante, Tiago. É muito importante a parte sensorial da criança. Depois eu explico um negócio. Fono, psicólogo e teve mais uma. Não, no início foi só essas. Fono, psicólogo e TO. Aí, uma semana que a gente estava morando em Goiânia, ela ainda estava nesse episódio de chorar de 10 a 4 horas da manhã todos os dias. Quando a gente mudou para Goiânia, na semana que a gente mudou, ela viu um menininho da casa da frente chupando chupeta. Os dois, a minha vizinha da frente, chupavam chupeta. Ela olhou com aquele olho mais brilhante, coisa que eu não vi há 9 meses na Maitê. Aí ela olhou para mim assim, falou bem assim... Fez assim, né? Não falou, só fez assim. Aí eu falei, você quer o Bubu? Aí eu falei, então tá, mamãe vai comprar um pra você. Só que o menininho deixou cair e ela foi lá e chupou. Foi até o Rafael, que é o mais velho da minha vizinha. E chupou. Ela pegou na minha mão, me puxou pra dentro de casa. Ela pediu pra tomar banho do jeito dela, né? Só apontando e me levando. E... eu dei o banho nela, ela deitou na minha cama e dormiu de 6 horas da tarde até o outro dia, 11 horas da manhã. Caramba! Essa criança não estava exausta? Putz. Ela estava exausta. Quando eu fui dormir, já eram umas 10 horas. Aí ainda a gente comentou, eu e o Frank, meu esposo. Eita, a noite hoje vai ser longa de novo. Ela foi dormir cedo, né? Foi dormir 6 horas. Aí, quando foi umas 5h30 que eu acordei, eu falei, Frank, já são 5h30. Maitê não acordou. Eu cheguei, levei aquele susto. Aí a gente vai lá, né, na cama, ver se tá respirando, ver se tá tudo bem. E aí, quando ela acordou, eu já tava com a chupeta para dar de novo. Eu dei várias chupetas para ela antes que alguém fale, mas por que você não deu? Eu dei, gente. Eu comprei várias chupetas depois desse episódio. Nem tanto, quando eu mudei para Goiânia, eu dei um saco de chupeta pros outros. Dei não, joguei fora, né? Talvez é porque aquela criança tava chupando, foi um outro gatilho. Foi outro gatilho. Né? Uhum. E aí ela voltou a chupar chupeta. Com 15 dias, ela voltou a babuciar. Como voltar ao normal, né? Aí começou a voltar ao normal. E aí ela mesma, com uns 2 meses depois dessa chupeta, ela mesma jogou fora a chupeta. O que o médico fala desse episódio? Interessante. Ele chama autismo regressivo. Aí, só que o da Maitê foi por forte impacto emocional. Entendi. Porque deu gatilho, né? Mental para ela. O que 3 médicos me explicaram? Eu não consegui nenhuma pesquisa, nada que me comprove isso, sabe? Mas foram 3 médicos de renome que me falaram isso lá em Goiânia. 2 em Goiânia e 1 aqui. E eles explicam o seguinte, que todo mundo tem no DNA, todo mundo tem poldas neurais, né? Todos nós, típicos e atípicos, normais ou atípicos, né? Todos nós temos gatilhos mentais. O que pode acontecer? Vem no seu DNA algumas predisposições que vem do seu pai, de sua mãe, né? Genética. Né? E aí, você pode ter esse código genético de autismo dentro de você, dentro do espectro, mas você não desenvolver. Você pode desenvolver muito leve, mas como a Maitê teve esse gatilho, pode ter ocorrido. Né?
Pode. E isso desencadeou. Os traços dela eram muito leve, muito leve. Porque falar demais, para mim, não era uma coisa. Era muito inteligente. Era inteligência. Para mim era. Mas não, ela falou que não. Eu era muito falante também quando eu era pequena. Eu batia a cabeça, tacava a cabeça no chão, na parede, quando eu estava com muita raiva. Né? Eu era muito... Eu falava demais. Tinha muitas frustrações. Não gostava de barulho. Até hoje, barulho para mim me incomoda muito. Aí eu sempre fui taxada como uma chata, como a bichinha do mato, por não gostar de música alta. Mas, gente, isso me dá, assim, chega pressão na cabeça. Quando tem muita coisa, quando tem iluminação muito forte, eu tenho os traços. Eu posso ser nível 1, que eu ainda não fiz teste. Mas eu sobrevivi bem, então... Tá, até hoje, né? Tô aqui até hoje, já tô com 42 anos, então tá bom demais. E assim, para você, o que você percebeu essa questão do diagnóstico? Quanto antes da sua pesquisa? Muito melhor. O quanto antes você tiver um sinal, gente, vai no médico. Mas assim, né, Fabíola? Acho que o pai e a mãe tem que ter essa coragem, né? Porque às vezes fica com receio, caraca, ter esse diagnóstico, né? Aí vai protelando e acho que, como você falou, quanto antes, melhor para saber como lidar, né? No caso da sua filha, se tivesse um diagnóstico, talvez aquela não teria sido da forma que foi, né? Tão brusco, né? Vamos dizer assim, né? E a Maitê, eu fui na jornada do autismo semana passada, né? E para mim ficou muito claro que o congresso era para profissionais da área, não era para mães. Mas eu estava lá. Ficou muito claro para mim que o problema da Maitê, o que desencadeou foi o sensorial. Porque ela tinha aquela coisa na boca. Ela tem até hoje esse estímulo na boca. E aí, tirou esse estímulo dela, ela se desregulou. E o que acontece? O cérebro entende como sinal de alerta. E aí, gera muitas coisas para a criança. Nem tanto o sensorial, a gente tem que, primeiro, ter o desenvolvimento sensorial para a gente conseguir falar. Faz sentido. Para depois... Porque tem que ter a maturidade para depois fazer retirada. Né? Igual assim, no caso dela, ela mesmo por si só, ela chegou a um ponto que ela deixou aquilo, né? Ela deixou. Ela deixou de mamar no meu peito por si só. A mamadeira ela deixou por si só. Tudo tem seu tempo. Essa médica não precisava ter feito isso. Voltou o despreparo. Às vezes a intenção foi interessante, né? Mas o resultado foi desastroso, né? Foi desastroso. Você falou que estava na jornada do quê? Do autismo. Fala um pouquinho o que você pôde aprender lá, perceber como é que tá o mercado. Gente, foi uma experiência fantástica para mim, porque assim, apesar de eu estudar muito, porque quando a Maitê teve isso, eu parei de trabalhar. E aí eu fiquei só por conta de estudar sobre autismo. Mas mesmo assim, quando você não é profissional da área, você deixa de ter um acompanhamento específico, né? E o que eu vi lá é que muitos problemas nossos, de todos, não só do autismo, é problema sensorial. É problema cognitivo mesmo, sabe? Muitas pessoas estão com depressão, estão com crise de ansiedade, não é por estar sem amigos, sem o externo. É por falta de si mesma. É você entender que você se preenche. Porque ao ponto que você entende que você é um ser e você sabe até onde você pode ir, sabe seus limites e sabe dar limite para outra pessoa, o seu sensorial fica equilibrado. E quando você não sabe, o seu corpo mesmo responde com dores somáticas, com... Gente, é incrível, mas até questão de câncer
É psicológica. Muita gente Tudo surge na desenvolve. mente, né? Tudo surge na mente. O corpo só... O Axis, né? Pra quem não sabe, o Barra de Axis, ele é o convite disso aí. Enxergar seu corpo, entender que ele tem memória, e ele vai dar sinais pra você. É porque às vezes a gente não tá atento para esses sinais. Ou a gente não quer perceber. Porque às vezes, por exemplo, vem um sinal, você tem que ter uma mudança de comportamento, né? Com certeza. Eu até falo que pra mim prosperidade é esse elemento pessoal. É. Dinheiro é consequência, alegria é consequência, bons relacionamentos é consequência. Porque fora só reflete o que tá dentro, né? E eu também, como eu sou coach, eu fiz até eu sou até Master Coach. Fiz PNL, fiz o coach, fiz barra de axis, eu também fiz. Não, eu estudo muito sobre barra de axis. Agora eu fiz o Feng Shui. Eu gosto muito dessas ferramentas holísticas, porque agrega demais. E você pega uma coisa de uma coisa de outra. Enagrama, para mim, foi fundamental. E sabotadores é a mesma coisa. Eu fiz os dois. E, no fundo, os dois é praticamente a mesma coisa. Conhecimento é poder, né? Muito. Análise de comportamento também, perfil comportamental. Isso tudo me agregou tanto, porque agora eu sei o jeito que é a Maitê, o jeito que é o Davi. E para mim, eu sou analista, eu sou planejador analista. O Davi é comunicador e executor. Ele é o oposto de mim. E tem hora que ele chega, mamãe, não sei o quê. E a imperatividade, né? Porque ele é TDAH. Mamãe, não sei o quê. E falando alto, eu falo, meu filho do céu. Calma, vamos respirar. Fala com a mamãe mais calmo. Se eu não soubesse... Menino, cala a boca. Para de falar. Né? Aí eu falo, Davi, calma, vamos respirar. Respira para falar comigo, porque eu não gosto de ficar gritando. Então, você fala mais baixo com a mamãe, porque eu não gosto do barulho. Apesar de falar alto. A incongruência. Tem hora que eu não tenho noção da minha voz, às vezes eu falo alto, sobe um agudozão, mas mesmo assim, quando outra pessoa fala alto comigo, isso me incomoda. E assim, para você que tá estudando aí há anos esse cenário, né? Qual é a maior dor que você percebe das mães ou dos pais que têm crianças com TDAH e com TEA, né? Essa oscilação de humor é tanto do TEA como do TDAH. Eles são muito equiparados. Muito. Tem gente que fala bem assim, é totalmente diferente. Não é. Eu tenho os dois em casa e eu vejo que os dois são muito parecidos. A rigidez, a fuga, a irritabilidade são muito parecidos. E eu acho que a maior dor da mãe é quando não sabe lidar com a crise da criança. É verdade. Porque ali ela não consegue atender. Ela vai dar o celular, ela vai dar alguma coisa para a criança, mas daqui a pouco a criança vai fazer outra crise. Aquela mãe não entendeu o porquê da crise. Ou polda, fala, não vou te dar e arruma uma crise com a criança, e a criança chora, e a criança dá mais trabalho, ou aquela mãe vai se tornar permissível demais e vai deixar a criança fazer tudo o que ela quer para não frustrar. E aí, Mimi, como é que a gente sai desses dois extremos? E a gente tem que estar ali no equilíbrio entre os dois. A criança, vou dar um exemplo. A criança está chorando porque quer o celular. Mas você colocou um limite nela, de 1 hora por dia o celular. Se você voltar atrás, você vai sempre voltar atrás. E você vai se tornar uma mãe permissiva. E tudo que ela quiser, você vai começar a ter dependência emocional com seu filho. E tudo que ela chorar, tudo que a sua criança chorar, você vai fazer. Por quê? Você já criou esse laço com ela, emocional. Ela chora, eu atendo. Se eu falo não,
e sustento, eu não estou sendo rígida com ela. Eu estou ensinando. Agora, é ser rígida e tirar o foco. Para você não voltar atrás. Ela tá chorando, tá gritando, não sei o quê, não sei o quê. Vamos passear de avião? Que a Maitê dá para pegar ainda e fazer avião com ela. Sim! Ela já grita sim, já muda. Já dá um outro gatilho. A grande questão, assim, que a gente tá conversando aqui, né? A reação desproporcional emocionalmente, né? Então, talvez você não tá preparado para lidar com isso. Porque talvez uma criança normal, toda criança é normal, vamos dizer assim, né? Cada um com as suas situações. Ela vai, por exemplo, você sabe que logo vai passar. Talvez a criança que tenha essa situação, ela vai ficar mais tempo, né? Ela fica bem mais tempo. Só que, se você mudar o foco, ela também reage. Muda na hora. Muda na hora. O negócio é você ver o que aconteceu, você saber o porquê que ela tá daquele jeito e você trocar o foco. Lá em casa, várias vezes, a Maitê não quer sair de casa. Tinha dias que eu levava 20, 30 minutos para sair de casa. Agora eu sei. Ela vai chorando mesmo, que entrou dentro do carro, acabou o choro. Ela finge que nada aconteceu. Fechou a porta de casa, pegou o elevador, que eu moro em apartamento, ela já muda. O negócio é o sair, né? É o Depois sair. Que saiu, já tá tudo ok. O sair para ela é doloroso. Principalmente à noite. À noite ela não quer sair de casa de jeito nenhum. Tomou banho, porque eles são rotina, né? Tomou banho é dormir. Tomar banho e sair? Não, isso não... Aí quebrou a rotina. Quebrou a rotina, já era. E outra coisa também, previsibilidade. Ajuda muito. Eu fui na escola da Maitê fazer uma palestra e falei isso para as professoras. Quando as crianças que têm TEA chegarem, é vocês falarem o que vai acontecer no dia deles, na manhã deles, que a Maitê estuda de manhã. Maitê, hoje a gente vai estudar o primeiro horário, o segundo horário a gente vai para o parquinho, depois você vai lanchar, depois a gente vai fazer atividade, depois vai ter aula de inglês. Vamos supor, não sei se é assim. A rotina, né, o dia. Se a Maitê chegar todos os dias, você falar isso para ela, ela não vai te dar trabalho na hora da atividade. Agora, se você não falar isso para ela vai querer ir pro parquinho toda hora. É porque ela gosta mais. Porque é o que ela gosta. E a fuga dela, né? É parquinho e desenhar, porque a Maitê desenha super bem. O hiperfoco da Maitê é desenhar. É perfeito os desenhos da Maitê. E o que você percebe? Você acha que essas crianças estarem juntas é legal, é bom ou tem que ser Elas separadas? desenvolvem super melhor juntas. Juntas, né? Todo mundo... Juntas. Porque a criança não vai ver essa diferença, né? Não. A gente que é Tem adulto... umas que até vê, porque a Maitê não fala... a Maitê ainda não é funcional na fala. Entendi. Ela fala, mas não é funcional. Ela tem ecolalia imediata e ecolalia atemporal. Se falar com ela agora, daqui 1 hora ela fala também. Ela fala agora e daqui 1 hora ela repete o que você falou. Aí ela fica com as ecolarias dela. Tem hora que a Maitê fica o tempo todinho. Mamãe, não sei o quê. Mamãe isso, mamãe aquilo, mamãe isso, mamãe aquilo. Aí passa 1 minuto e fala de novo. Mamãe isso, mamãe assim, aquilo, né, mamãe... O que eu percebo, Fábio, o que me chamou a atenção trazer você para falar sobre isso, é porque, para quem não sabe, eu atuo como síndico em alguns condomínios, né? E até mesmo uns 15 dias eu passo uma situação meio chata no condomínio, porque tem um grupo de moradores, e aí começaram a falar do barulho que vinha da unidade X e tal. E aí uma moradora me entrou em contato comigo e queria conversar comigo, né? Eu falei, não, ok, posso sim. Eu fui na unidade, tava o pai, a mãe e um laudo lá. Ele tem estereotipia, pula. Não, na verdade ele tem dificuldade de comando. Você tem, às vezes, falar um pouco mais, igual você falou, um pouco mais firme para ele obedecer, às vezes não obedece. Então, assim, é um estresse que não é sempre, mas às vezes acontece, né? E aí, como a comunidade não sabia, metendo pau do casal dentro do grupo, né? E aí depois eu fiz um documento, mandei aos moradores falando sobre isso, né? Porque a gente percebe que falta talvez a empatia das pessoas de buscar entender e compreender. Uma coisa que eu achei muito bacana, minha tia foi da Secretaria de Educação há muitos anos, né?
E ela sempre trabalhava em escolas especiais. Aham. E ela falava, Thiago, cada criança é uma É criança. uma criança. E eu lembro que chegar na casa dela, tava lendo o laudo. Porque, como você falou, às vezes para um funciona, para outro já não funcionava mais aquele comportamento. É. Então, cada situação é uma, porque ela tinha aquele desejo de ver a criança desenvolver. Então, um comportamento dava certo aqui, outro já tinha que ser outro aqui. E a gente vê que eles querem padronizar uma coisa que não tem como padronizar, né? Não tem. E o engraçado, Tiago, que até uma comida que a criança neurodivergente come é um gatilho. Às vezes, um doce é um gatilho de um comportamento inadequado. Porque aquilo ali no organismo dela é 10 vezes mais do que de uma pessoa comum. Açúcar para essas crianças é um combustível. É um combustível. Açúcar, leite, glúten, às vezes até uma fruta, que a frutose que a frutose é maior. Tudo depende de você observar o comportamento. A Maitê, ela não tem problema com alimentação, mas já tem outras crianças que vomitam, que fica estagnada ou agitada demais. O Davi, se ele comer açúcar, ele fica super agitado. Café, no dia do biofeedback, a psicóloga já pediu para não dar nada de cafeína pro Davi, porque senão altera o desempenho dele. Então, quer dizer, chocolate, café, esses negócios, nada ele pode comer no dia que ele for fazer esses exames. E você falou uma questão interessante, né? Estar atento ao comportamento da criança, né? E a gente percebe hoje que os pais não estão participando tanto assim ativamente dessa criação, desse desenvolvimento, né? E como é que percebe, né? Aí gera uma dor para a criança e para o pai também, né? Muitas crianças estão com diagnóstico de TOD. Foi até falado lá na jornada. Até vou deixar aqui de alerta. E no final não é TOD. No final é a atenção do pai e a mãe que essa criança precisa. Ontem eu vi uma entrevista de uma psicóloga também falando que o menino chegou com um diagnóstico de TOD. Que o menino era muito opositor, que o menino era autoritarista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou, mas assim, sabe o que esse menino está precisando, pai e mãe? Dá atenção. Acolhimento. Né? Ele tem 3 anos, vocês deixam ele 7 horas da manhã na creche, pega 7 horas da noite. Esse menino está precisando de acolhimento. Verdade. Às vezes, por a gente trabalhar e a gente não se culpar, a gente coloca a criança em várias atividades. Pode ser contraturno, integral, ou sai enche daqui já atividade para você enche. Não ter por culpa, né, por não estar participando, né? E aí acaba que a criança fica cansada também, gente. A criança estressa. Hoje eu acabei de falar até com uma fono, uma amiga minha, que eu vou diminuir as cargas horárias da Maitê e do Davi, que eu já tô vendo que já tá demais. E ó, que eu já diminuí. Precisa ter ócio, é criança, né? Precisa ser sem tela, sem nada, gente. O ócio precisa acontecer na vida da criança, porque é ali que elas desenvolvem a criatividade. Criança não tá tendo tempo de ser criativa. Ser criança. De ser criança, de brincar debaixo do bloco, de desenhar, de empilhar coisas. Criança não está tendo tempo disso. Porque ou está na tela, ou está na escola, ou está em terapia, principalmente as que são neurodivergentes. Tem pai e mãe que tem só um filho que tem neurodiversidade, leva o outro para ficar lá também. Porque não tem o que fazer com o outro. Eu acho que tem que ter aquela... Já que você escolheu em ser pai e mãe, né? Dedicar, né? Mesmo, né? Um dia eu lembrei que teve um condomínio que não tinha espaço para as crianças brincarem e que era confusão. Mas as crianças têm que brincar. Eu falei, gente, isso aí é uma garagem.
pode entrar um veículo, sair um veículo, tem pessoas de idade, não é que eu não queira que as crianças se divirtam, é porque esse local não é apropriado. Até brinquei no dia do falei assim, eu acho que é uma oportunidade de vocês como um pai se conectarem com os filhos, pegam eles, vão pro parque. Porque entender que tem que ter andar de bicicleta, você quase não vê. Esse investimento de tempo, né, cara? Eu acho que ainda não é só pra questão de pai e filho, eu acho que qualquer relacionamento, né? Se você tá equilibrado com você vai conseguir ter um relacionamento mais saudável e entender, compreender o que vai ser maior contribuição para aquela relação de pai e filho, de marido e mulher, de trabalho, o que for, né? E você me perguntou como que faz sair da crise para conexão, né? Eu uso muito na Maitê a comunicação de empatia. Eu pergunto o que ela tá sentindo, se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá... Aquele divertidamente ajuda bastante. O filme é muito interessante, né? E aí eu pergunto que cor que ela tá. Se ela tá azulzinha, se ela tá... Mas é interessante, é legal, uma forma divertida da pessoa se expressar, né? Se ela tá azulzinha ou se ela tá laranjinha. Ou se ela tá amarelinha. Aí ela... Tá vermelha, né? Eu deixo raiva um pouquinho às vezes, porque a Maitê, quando ela não fica muito com raiva assim, não. Já o Davi eu já falo, tá vermelhinho. Mas a Maitê, ela é mais de boa. Ou ela tá melancólica, chorando, ou ela tá muito ansiosa, querendo fazer alguma coisa. Aí ela fica, tá tristeza. Mas é interessante, né? Porque assim, eu acho que é o que eu falo, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. É o que o outro entende. E a partir do momento que vocês criaram uma comunicação que funciona para vocês, ok. Porque não existe certo e errado. Não. No ar que a gente fala sobre isso, certo e errado. Existe pontos de vista. Com certeza. Se aquilo funciona para você, tá ok, tudo bem, né? E você vai buscando que vai contribuir mais e mais ainda, né? Aí eu falo com ela, você tá o quê hoje? Você tá verdinha? Você tá azulzinha? Você tá amarelinha? Você tá laranjinha? Aí ela fala. Aí eu falo, mas você tá sentindo o quê, filha? Tá alguma coisa doendo em você? Quando ela começa a chorar demais. Aí ela, não. Aí eu falei, então por que o motivo desse choro? Você quer alguma coisa? Aí ela começa a falar comigo. Porque a Maitê, ela não tá falando frases ainda, mas palavras soltas ela consegue falar. Eu quero... Expresta. Ela fala bem mais difícil, mas ela consegue falar. Esses dias ela estava chorando, porque ela queria emprestar as canetinhas do Davi. Aí ela não conseguia falar e aí ela começou a ficar com raiva, porque ela não achava e não conseguia falar que ela queria as canetinhas do Davi. Aí eu falei bem assim, tá bom, hoje a mamãe tá entendendo que você tá com um pouquinho vermelhinho, um pouquinho azulzinha. Você tá um pouquinho com raiva, um pouquinho com... Mas por que você tá assim? Canetinha. Aí eu falei, você quer canetinha nova? A sua não tá funcionando? Aí ela, não. Aí eu falei bem assim, você quer uma nova? Ela... Não. Eu falei, então, o que você quer? Se a sua não está funcionando e você não quer uma nova, o que você quer? A do Davi. Eu falei, agora eu entendi. Vamos lá pegar? Aí eu falei, vamos limpar o rostinho. Antes eu peço para ela respirar também, né? Vamos limpar o rostinho, vamos lá buscar? Ela, sim. Acabou o choro. Tem que estar conectado com a criança. Empatia mesmo, né? Porque... Se você vê a criança na crise e grita, põe de castigo, igual antigamente tinha o cantinho do pensamento, não funciona mais para as crianças assim, hoje, gente. O Fabiola está no século XXI, não, informação, e ainda tem gente que deixa no cantinho do pensamento. Não resolve nada. Não resolve nada. E as crianças, são muito diferentes do que nos 90, gente, 2000. Hein, Fabiola? E hoje, como é que você faz mentoria para essas mães? Como é que funciona o business, no caso? Bem, agora vai ter uma novidade. A gente está abrindo uma associação. Interessante. Eu vou começar a fazer cursos de capacitação para mães. Que legal, que bom. Isso é muito interessante, né? Então, eu falei... Eu e uma amiga minha, Fernanda, ela é pedagoga,
Eu vou entrar com a parte de comunicação e ela com a parte de pedagogia, para ajudar as mães a fazerem as atividades com as crianças, porque você sem a comunicação, você não consegue fazer com que a criança estude. E a gente está vendo, Tiago, que tem muitas mães reclamando das escolas particulares, pedindo para tirar os filhos. Porque é o que você falou, né? O que eu percebo no meu caso, meu interessante ponto de vista que a gente fala em Axis, né? Às vezes não é má vontade do profissional da escola, porque às vezes não está preparado, né? Isso que eu ia falar. Não é só escola particular, mas escolas públicas também. E a família está preparada, né? As pessoas não estão preparadas para ter essa divergência. A empatia, a intolerância das pessoas está tão grande que quando se deparam com uma criança que precisa dessa atenção, está sendo excluída. Graças a Deus, a escola da Maitê e do Davi é super inclusiva. Elas me pediram para fazer a primeira palestra, já fiz, vou fazer agora a segunda. A primeira eu fiz para pais, agora eu vou fazer para profissionais, para os educadores. Por quê? Porque eles não sabem. Tem um mês já, mais ou menos. Saiu até um vídeo eu vi no UOL. Acho que foi no UOL. Eu vi um trecho assim, aí eu entrei, cliquei e era da UOL. O policial parou o rapaz é de suporte 1. Parou o rapaz, autista de suporte 1. Parou o rapaz estava dirigindo, estava a mãe e o pai com ele dentro do carro. Aí o policial pediu os documentos, ele entregou. Aí o policial foi lá no outro policial para falar com outro policial, mostrar as documentações. Voltou, pediu pro rapaz para sair do carro. O rapaz foi começando a ficar nervoso. Mesmo o suporte 1, eles têm as peculiaridades deles. Suporte 1, gente, não é fácil. É leve, que muita gente fala, mas não é. É muito difícil. E aí o rapaz começou a ficar nervoso com a situação. E aí o policial começou a gritar com ele. No vídeo dá para ver. E o menino não gosta de barulho. Aí o menino foi ficando irritado, o policial fez o quê? Algemou o rapaz. E levou ele preso. Colocou ele dentro do carro e levou ele preso. O menino começou a ficar transtornado, se debater com estereotipia. Por quê? Ele é suporte 1. O carro dele tinha lá o adesivo, ó. Suporte 1. Isso que eu ia perguntar. Você viu que tem uma comunicação, né? Então, Tava. Um total despreparo da polícia. Nesse Totalmente. Caso. Se já sabe que a pessoa é autista, é pedir os documentos, olhar, tá tudo pago, liberar. Ok. Não, e entender também que o comportamento é um comportamento diferente. A abordagem é diferente. É diferente, tem que ser totalmente diferente. Aí pediu para abrir o carro, abrir não sei o quê, fazer isso. Começou a... Gente, o valor daquele rapaz é a honestidade. O policial não entendeu isso. Por isso que você tem que saber quais são os valores e os princípios do seu filho, porque senão também você vai ferir esses princípios e vai ter confusão dentro de casa. Não só do seu filho, mas do seu esposo, da sua família. E é como eu estava te falando, né? Eu admirava muito minha tia, às vezes eu chegava muito lá na casa dela, né? Nos eventos a gente via aquelas pilhas de laudo, né? E ela começava a conversar com ela a falar sobre isso, né? Uhum. Cada pessoa tem uma forma, você falou, a alimentação para um impacta, para outro não. Uhum. Uma coisa funciona para outra, coisa funciona para outra. Mas eu acho que a grande questão é a gente tem que se tornar uma sociedade mais acolhedora. Com certeza. O que a gente percebe? A diferença, já vou excluindo ali. Eu nem busco entender ou compreender. No caso do policial, existia ali um adesivo falando que aquela pessoa precisava de um tratamento diferenciado. Uhum. Não é verdade? Então, assim, por que não agir dessa forma, né? Por que não acolher? E o autismo entra como deficiência, o TDAH não. Então, no carro dele tinha 2 adesivos. Vixe, Maria. Tinha 2 adesivos. Aí o policial pega e fala, você está escondendo o quê? Você está nervoso por quê? Aí tira...
E o autismo, gente, não tá vindo sozinho. O autismo tá vindo combinado. A Maitê, ela é autista. Eu sei que ela vai ser TDAH porque não tem laudo ainda, porque só é com 8 anos de idade. E TAG. Eu sei que esse combozinho é da Maitê. Pelo comportamento. Pelo comportamento. As fugas, a intolerância, a rispidez, tem hora a rigidez. Então, tudo vem. E, na verdade, eu acho que em questão escolar, eu acho que o TDAH atrapalha mais do que o autismo, que tem as altas habilidades também. Exatamente, cada um tem os superpoderes, né, que eles falam, né? E a Maitê tem. A Maitê, ela ainda não lê, mas ela sabe todas as letras, todos os fonemas das letras, desde 3 anos. Foi só por causa dessa conexão neural de ler que ela ainda não tem. Mas ela sabe todas. Desde 3 anos, a Maitê sabe escrever o nome dela. O nome dela, o meu, do Davi e do Frank, ela sabe escrever perfeitamente. Agora, onde a gente passa, ela já decorou o nome da escola. Legal, da escola. Aí, onde ela vê, a escolinha! Eu falo, o que tá escrito ali? Ela fala, é o nome da escola. Aí eu falo, olha, ó, é só questão de ser trabalhada a fala mesmo. A Maitê, ela ficou muda por 9 meses. Então, a fala para ela está sendo muito difícil, desafio. E tem um contraponto, né? Porque a gente está falando que são crianças que precisam desse acolhimento, dessa atenção. E contrapartida, estamos na geração acelerada, né? Que a melhor forma de você lidar, né? Quem está nos assistindo, que é pai, mãe, ou um profissional que lida também, tem que desacelerar, né? Não acelerar, né? E outra coisa também que é muito importante é saber quais vitaminas a criança precisa. Isso é importante. Porque a maioria das crianças tem vitamina D baixa, vitamina C baixa, B12. A B12 é a mais importante para elas. Ferro, zinco. Zinco é super importante. Se as vitaminas deles não estiverem equilibradas, eles também têm problemas sensoriais. A B12 tem problemas de sinapses neurais. Então, tem que estar sempre fazendo exames de sangue, uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Se tiver problema, faz de 6 em 6 meses. Agora, se tiver um pouquinho baixa só, em ano, porque tem que fazer esse acompanhamento, Tiago. É muito importante, porque se as vitaminas não estiverem equilibradas, eles podem ter problemas também intestinais. E o intestino é nosso segundo cérebro. E a microbiota neles é muito grande. E se o intestino não está funcionando direito, o cognitivo também não funciona. É isso aí, universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Conhecimento é poder. Busque sempre conhecimento e principalmente pratique esse conhecimento. A gente veio para viver o extraordinário, que a gente possa propagar sempre o bem. Lembre-se, é sobre acolher, não é sobre você excluir, é sobre acolher. Isso que é verdadeiro amor. É quando eu consigo perceber, entender que aquela dedicação vai retornar através de carinho, de afeto, de amor, de esperança, superação. O outro é sempre aquele reflexo da gente. Então que a gente possa estar sempre olhando para esse olhar de mais carinho, mais afeto. Igual no condomínio eu falei para vocês, né? Foi interessante depois, muita gente procurou, Thiago não sabia, tal. Eu falei, pois é. Às vezes a gente quer julgar, a gente quer ir lá cobrar. Apontar. Só que a gente não busca entender a situação, né, daquela criança, daquela mãe. E foi interessante porque no grupo lá, milhares de pessoas meteram o pau. Aí teve uma pessoa que falou assim, essa família precisa de acolhimento. Não disso aqui que está acontecendo. Porque eu estou na era de quê? Bater. Depois eu pergunto por quê. Mas acho que fica essa reflexão para nós. Já convido que está nos assistindo, se inscreva, compartilha e comente. A vida é sobre movimento. Então vamos fazer um movimento bacana, vamos compartilhar esse vídeo, porque quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor vai ser o quê? A atitude delas com elas mesmas e com as pessoas também. A gente está percebendo que falta o quê? Empatia, conhecimento, orientação. Às vezes não é que a pessoa não queira fazer
ou a mãe não ama aquele filho, que é o mal, ela não sabe como lidar. Igual a Fábio está trazendo aqui muitos aspectos, alimento, exercício, questão dos traumas, como lidar, para quê? Para você poder ter uma harmonia naquela relação, porque a gente sabe que é uma situação estressante, tanto para a mãe como para a criança também. Então, esse conhecimento vai ajudar o quê? Você a ter um comportamento que vai ser de maior contribuição para ambos, né? Outra coisa que eu achei bacana, inclusive, vou deixar no rodapé do vídeo o Instagram da Fabiola. Ela fez várias lives, eu achei muito interessante. Stalkei ela ontem bastante lá. E é um conteúdo maravilhoso, com muita dica para vocês que são pais e são mães aí de crianças que têm TDAH, TEA, né? Porque, querendo ou não, é um universo que as pessoas ainda estão excluindo, em vez de estar acolhendo. A gente tem que acolher, gente. Viver é sobre acolher, é sobre perceber, é sobre abraçar, é sobre dedicação, cara. Isso que é a grande segredo, é a grande questão da vida, é dedicar. Nada vem rápido, tudo vem com dedicação, né? Você estava falando uma coisa que eu achei interessante, que era o burnout de mãe. Como é que fala um pouquinho sobre isso aí? Isso aí tem muita mãe passando por isso, viu? Gente, a questão do burnout é a mãe sempre escolhe o filho. A mãe sempre esquece, mas a gente tem que se lembrar que o primeiro oxigênio, na hora que caiu o avião, a gente tem que colocar em nós mesmos, para depois a gente colocar nos nossos filhos. A primeira terapia do seu filho é você. Porque se não for você, você não dá conta. Você tem que tirar um... Gente, eu acordo 5 horas da manhã para correr, que é o horário que eu tenho. Mas aquilo ali, para mim, é o meu horário. É o que eu vou rezando, eu vou meditando, eu vou pedindo sabedoria. Ali, para mim, é uma descarga. Energia, né? Sabe? Que tem hora que a gente tá ali com o coração tão apertado. Você quer deitar? Deita não. Vai fazer uma atividade física. Drena essa emoção que tá dentro de você. Porque cada dia que você se julga, se põe o chicotinho, você está colocando mais coisas negativas para dentro do seu corpo. E essas coisas negativas que a gente coloca dentro do nosso corpo todos os dias, como culpa, raiva, indignação, intolerância, todos os dias que a gente coloca isso no nosso coração e não se perdoa, porque o perdão é a melhor chave que a gente tem. Por quê? Assim, eu vou chorar, gente, que eu sou emotiva. Por muito tempo eu me culpei por causa da Maitê. O que eu tinha que ter levado ela lá? Mas hoje não, hoje eu entendo que é um processo que a gente teve que passar. É um aprendizado contínuo da família, né? De todos nós, não só da nossa família, mas de todo mundo que está ao nosso redor. Verdade. É uma coisa que a Maitê teve que passar. E isso é uma evolução para o nosso espírito. O nosso corpo fica, mas a nossa alma vai. A única coisa que a gente leva é os nossos conhecimentos e a nossa alma. O que a gente vive, né? O que a gente vive. Então, essa experiência com a Maitê, eu precisei viver. Não teve culpados. E me perdoar foi o primeiro passo para eu conseguir tratar a Maitê. E muitas mães estão em burnout porque não saíram do luto de ter um diagnóstico, porque esperavam filhos perfeitos. E quando aquilo não é perfeito, ela se culpa. Nada é do nosso controle. Nada tem que ser perfeito do jeito que a gente queira. Porque quanto mais você pensa que tudo tem que ser perfeito, tudo você tem que controlar, mais você entra em burnout. É porque não existe, né? Essa busca do perfeito nunca vai existir. Sempre vai existir algo que talvez não vai superar as suas expectativas. E né? É o perfeito e o controle na sua cabeça, da outra pessoa pode não ser. Por exemplo, o Max, né, tem muito isso, né? Que é o interessante ponto de vista, né? Que a gente fala que a gente passa a vida querendo convencer o outro que o que a gente está falando está certo. Então. E aí você quer convencer também, e cria o quê? Um conflito. Uhum. Quando a gente fala interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista, que é, ok, vou respeitar o seu ponto de vista, a cultura, e você respeita o meu, né? Exatamente, porque aí a gente ganha, olha que coisa bacana, porque aí eu vou pegar meu conhecimento com o seu conhecimento. Não é sobre convencer, é sobre agregar. Agregar.
talvez no caso de vocês, se não fosse a dentista, poderia ser outra coisa. Poderia ser de um dia pro outro. Agora a questão é engraçado, eu tô com um colega meu, toda semana tá lá em casa, eu e minha esposa, né, a gente aplica barra de axis, a gente dá curso de barra de axis também, e eu tô dando uma força pro colega meu, né? E aí tá em toda semana lá que tá com problema, a gente aplicando barra de axis e tal. Porque aí eu falei pra ele assim, a questão não é passar da tempestade, a tempestade vai existir, é como. Isso que às vezes as pessoas não entendem. A inteligência emocional é essa sabedoria para você saber passar por isso, aprender, saber a hora de chorar, a hora de levantar, a hora de se cuidar, porque ela vai existir. Não tem como falar assim, não vai existir tempestade. Não existe. Vai ter tempestade. Agora é como você passar por isso, né? E eu acho que é interessante você falando isso, porque, como você falou, a mãe às vezes cara, é complicado, porque você vai, né, a tristeza, você quer o melhor pro seu filho, aí você vê que a sociedade não está preparada para receber aquela criança, e ela também não pode entrar dentro da criança, porque a criança tem que ter atitude de viver também, né? Você pode proporcionar ferramentas através de comportamento para eles, né? Mas assim, entender que é se preparar para isso, né? Porque a melhor forma eu falo, a melhor forma de você amar alguém é você cuidando de você. Para você saber lidar com isso, né? Saber conversar, né? Se conectar. Uma coisa que eu falo muito para as mães é: tá leve ou tá pesado? Que vem do Axis. O Axis tem o leve e o pesado. A maternidade tá pesada, você tá vivendo um luto. Você tá vendo a sua maternidade. É uma escolha. Então, você tá vendo a sua escolha como uma coisa ruim. Pesada. Se a maternidade tá leve, você tá vivendo, você viu que aquilo ali é uma bênção para você. A gente tem dois caminhos: ver a maternidade como pesada ou como leve, como se fosse uma coisa ruim ou uma bênção. Por qual dos dois pontos você olha a sua maternidade? Você tá cansada? Tá pesada. Apesar de estar cansada, eu continuo. Apesar de tudo que aconteceu, eu continuo. E eu olho para a minha maternidade como uma bênção. Nenhuma maternidade é fácil. Nenhuma. Nem atípica, nem típica. Nenhuma maternidade. Porque é um ser que você está querendo educar. E a gente quer controlar esse outro ser. E muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente controla enquanto é pequeno, enquanto a gente toma decisões para ele. Mas aquela criança vai crescer. E quando cresce, tem muito conflito com o adolescente por causa de quê? Porque o adolescente tem vida própria. Adolescente adulto, né? Vai ficar adulto. A escolha dele é ruim. Problema dele. Você é mãe, você ajuda no que você pode. E quem tem que saber as consequências da escolha certa ou ruim é ele, não sou eu. Vai atingir? Vai. Vai machucar? Vai. Mas só ele fazendo o certo ou o errado que ele acha que ele vai crescer. Se você morrer, quem vai ser por ele? É uma reflexão muito bacana e acho que tudo a ver com a gente fala no universo como pode melhorar é sobre isso, a gente trazer conhecimentos que vão agregar, né, que vão gerar reflexões pra gente. E o que é importante, pessoal, que eu tô falando, compartilha, né? E a gente, todo programa a gente entrega uma sementinha para você. Só que o terreno é seu, você que cuida dela. Você que vai colher o fruto dela. Eu acho que é muito sobre essa questão, né? Outra coisa que eu falo muito, a gente somos seres individuais que vivemos no coletivo. Não faz sentido você mudar e o coletivo não mudar. Então, eu acho que fala um vídeo sobre isso, né? Eu vi uma palestra falando que a melhor forma de mudar aquela criança é através do seu comportamento. Sim, né? Assim mesmo. O espelho, né? Jesus já falava, né? A palavra evangeliza, o testemunho arrasta. Eu acho que eu estava no programa agora anterior de Colônia falando sobre isso, né? Que a gente percebe que no universo condominial, que é o micro coletivo, né? As pessoas elas querem, mas não querem fazer. Essa é a grande questão. A gente quer pronto. Só que não sabe o prazer que é construir, o prazer que é fazer com as minhas próprias mãos, né? Aquela questão, o aprendizado, a dedicação e o envolvimento. Eu acho que falta isso, o envolvimento, né? Nas relações, no dia a dia. Você tá ali com o olhar de sempre dedicar, de buscar sempre melhorias, né? E através de quê? De conhecimento, através de comportamento
E a vida acontece no campo da ação. Se você não pegar esse conhecimento e não praticar ele, não adianta. Né? O amor, eu estava com a minha esposa sobre isso, né? O amor não é para ser falado, é para ser sentido, né? Com certeza. Tem um palestrante que eu acho muito bacana, que ele fala assim, ele contando a parada assim, eu nunca falo para minha esposa que eu nunca falo para ela que amo ela. Eu pergunto, você está se sentindo amada? Legal. Porque é pra sentir, não adianta eu chegar pra você e falar, vou mudar, mas e cadê o comportamento, cadê a atitude? Cadê o zelo, cadê o cuidado? Né? Então vou até repetir, ele fala assim, eu não falo pra minha esposa que amo ela. Eu pergunto se ela está sentindo amada. Porque é sobre o quê? Sentir. É sobre o comportamento. No caso das crianças, né? Elas precisam de dedicação, elas precisam de atenção. E você, né? só manifesta alguma coisa se você sentir. Só que eu tenho, da né? boca pra fora, você não manifesta nada. Verdade. Você só manifesta quando você sente. Você sentiu que aquilo ali é seu, vai ser. Ah, eu quero. Da boca pra fora, Por isso não acho que a gente nada. fala. Quem quer criança, você escolhe. Você escolhe. E aí tem a PNL que faz a gente transformar isso, né? E, pessoal... E a PNL me ajudou demais. PNL Olha, gente, uma coisa que me levantou quando eu tive o diagnóstico da Maitê e do Davi, em 1 mês de diferença, foi a PNL. Como que eu queria ver meus filhos? Você falou de plantar semente. O ontem a gente honra e a gente agradece com o coração grato. O hoje a gente escreve ele. O que eu quero para minha vida? Tiago, eu tenho mais de 10 cadernos. Todos os dias eu escrevia, eu escrevo até hoje. O que eu quero que a Maitê faça? A primeira coisa que eu quis que a Maitê falasse era papai ou mamãe, quando ela parou de falar. E eu escrevi isso por quase mais de 1 ano. Todos os dias. Eu escrevia coisas diferentes, mas isso eu sempre pedia. Eu vou escutar minha filha falando, mamãe, te amo, mamãe. Porque eu não queria que ela ficasse dependente de um tablet. A Maitê, ela foi suporte 3 por 2 anos. E aí a médica falou, vamos dar o tablet para ela. Tem um nome específico que eu esqueci agora. Eu falei, não. Minha filha vai falar. Ela não, já tem já tem quase 2 anos, ela não fala ainda. Ela ficou 9 meses muda. Tem que existir isso, né? Ah, vamos dar um tablet para ela que isso vai desenvolver. Eu falei, não, eu não quero, porque ela vai ficar dependente desse tablet. E eu quero que minha filha fale. Então, a gente saber o que a gente quer para os nossos filhos faz toda a diferença. Porque não é a terapeuta que tem que escolher a terapia que ela vai fazer, como ela vai fazer. É ela que tem que escolher. E, para mim, eu sempre vi a Maitê falando e ela vai voltar a falar. Eu tenho 100% de certeza. Sabe por quê? Você colapsou a onda. Pois é. Né? Porque muitas vezes a gente fica no diagnóstico das pessoas. Fica. Não desmerecendo os profissionais, mas assim, entendendo que faz mais sentido. Porque você tem um tato do dia a dia, você tá ali, né? Com Às certeza. vezes o médico só tem aquele diagnóstico dali da hora, né? É 1% que ela tem de chance de falar, para mim é 100%. E eu fui atrás. E hoje ela tá falando. Não depois existe. de 5 anos. É, por isso que é as infinitas possibilidades, né? A gente que determina isso, né? A gente que faz essa escolha, né? E bacana, cara, bacana mesmo. E aí, gente, é pensar no que vocês querem hoje. Escreve tudo, planta a sementinha e sente que aquilo ali é seu. E viva o amanhã como se fosse o hoje também.
Porque você honra o passado, vive o presente e joga bênçãos para o seu futuro. Palavras positivas, palavras boas, palavras edificantes. Porque assim você vai construir uma família estruturada. Não é você pensando mal da outra pessoa, ela não consegue, ela é assim, criticando a outra pessoa, que você vai conseguir nada na sua família. E é porque assim, as pessoas estão muito doentes, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da Juanita, né? Juanita é uma afastadora de barra de axis, toda a equipe dela. Eu tive a oportunidade para fazer uma classe agora, chama-se Relacionamento Feito Diferente, né? E o convite é exatamente esse, assim, é você se relacionar melhor com você mesmo. Essa é a grande sacada. Porque fora é só reflexo de dentro. Isso é verdade. Se não tá legal lá, não tá legal aqui. Então qual o convite? Se eu me organizo aqui, cara, as coisas vão organizar aqui, porque eu vou fazer escolhas que fazem mais sentido, eu vou acreditar, eu vou confiar, vou buscar conhecimento, eu não vou aceitar só aquele ponto de vista, vou atrás de outros pontos de vista para poder fazer o melhor julgamento. Mas tá onde você? Não tem como eu ser força para você. É, verdade. Eu posso, às vezes, incentivar, posso, às vezes, motivar. Igual o pessoal fala, eu também não acredito muito de tem que motivar o outro. Não, o outro tem que se automotivar, porque ele tá dentro. A gente tem que começar a entender que tudo tá dentro de você. E a mente, cara, a mente é importantíssima. Eu tava na palestra, quero mandar um abraço pro pessoal do Regenera Brasília. Foi um movimento maravilhoso agora, no final de semana. Foi sábado e domingo, né, com vários terapeutas, né, uma pegada de bem consciência. E eu estava longe, eu estava aplicando barra de axis, estava vendo a palestra, nem sei o nome da pessoa, mas me chamou a atenção. Ela falou, qual que é o poder da mente? Ela contou uma história que ela vem vários anos pesquisando, né? E aí ela encontrou um caso interessante de um cara que chegou para o médico e falou assim, doutor, eu tô com câncer, eu quero que você se dá para me ver até o Natal, quero passar o Natal com a minha família. Aí o médico olhou e falou, você tá com câncer, vai ver 6 meses. E ele morreu 2 dias depois do Natal. Aí o que impressionou ele? Como é que o médico, com tanta precisão, tudo, fizeram a autópsia? O cara não tinha câncer. O que ele tinha era uma pequena úlcera. Só que como ele botou na cabeça dele que ele tinha câncer, os sintomas apareceram. E o que ele achou? Ele falou o quê? Eu quero pelo menos passar o Natal com a minha família. Dia 27 de dezembro ele faleceu. Nossa Senhora. Olha o que é o poder da nossa mente. Cara, o poder da nossa mente é grandioso. É algo fantástico. Você vê, o cara não tinha. Quando fizeram a autópsia, não tinha. Era uma pequena úlcera. Que sim, talvez a coisa simples. Ele pode ter mais anos de vida. Mas ele colocou na cabeça dele o quê? Tenho câncer e eu quero viver até o Natal. Dito e feito. 2 dias depois ele faleceu. Então, se a gente possa cuidar da nossa mente, né? Eu acho que é algo importante. Principalmente, a gente sabe que não é fácil, né? Quem é pai, quem é mãe, que tem essas crianças em casa, tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar o coração, o espírito também, porque faz parte, né? Para você estar energizado a poder entregar o melhor para essas crianças, né? Porque a gente tem que ter o equilíbrio do corpo físico, mental, espiritual e emocional. Porque senão a gente não... Fabiola, tô feliz demais de poder ter conversado com você. Eu acho que é um assunto que é muito relevante, tem que ser falado mais e mais ainda. Você tem a oportunidade de fazer a diferença. Como? Compartilhando, se inscrevendo, deixando seu comentário, para a gente poder propagar essa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa. E acolha. Se você tem algum amigo, igual no meu caso eu sou síndico, se você é alguém que tem uma liderança dentro da sua comunidade, acolha. Né? Incentiva as pessoas a acolher essas famílias, né? No caso de vocês abrir associação para levar conhecimento, porque conhecimento é poder. Lembra da minha tia que eu comentei para vocês aqui? Ela lia laudo por laudo para entender que forma ela pode ajudar aquela criança, de que forma vai ser melhor, porque ela tinha esse carinho, esse zelo pelo ser humano. É sobre isso, é somente acolher. A gente, na sociedade, a gente quer reprimir, quer tirar, quer excluir, mas o amor não é isso. O amor é você acolher, é você se perceber que você veio para ser um ser humano extraordinário. O criador de barra de axis, que é o Gary, fala muita coisa bacana. Fala assim, que bom que você é esquisito. Você veio para me ver e ser esquisito. Porque que é ser esquisito? É você ser quem você é. Pô. Não tem como ser a Fabiola e a Fabiola ser o Thiago. Porque você tem qualidades da qual eu não tenho, que vão se complementar. Olha que coisa bacana. Com certeza. Um complementa o outro, um agrega o outro e vai indo, e a gente cria um universo maravilhoso, cara. E é fantástico mesmo. É sobre isso, sobre a gente multiplicar, não ficar cortando, podando, né?
E lembrando que eu vou deixar no rodapé do vídeo o contato da Fabiola, o Instagram também, o telefone dela. Você que é mãe, se sentiu tocado e quer conhecer um pouquinho mais, quer conversar com ela, quer adquirir conhecimento, acho que é importantíssimo. Quem está aí também, que é escolas, empresas, você se sentiu tocado e quer levar essa comunicação, que eu acho que é importantíssimo também para o meio social, que aí ali acontece a transformação, vai ter o contato dela aí, fica à vontade. E vamos lá, né? Tá para a pergunta final? Sim. Ó, Fabiola, Sim. Pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Eu falo alguma coisa? Vai ficar à vontade. Você responde a pergunta: o universo, como pode melhorar? Ai, Senhor, eu só tenho a agradecer, porque o universo conspira muitas coisas boas para mim. Eu sou católica, eu acredito em Deus, e eu sei que tem um Deus maravilhoso caminhando junto comigo. Então, o que eu tenho para agradecer, só isso. Eu vou falar. Porque eu tenho uma família maravilhosa. Ele está em você. Com você certeza. É Deus. Com certeza. Mais de semelhança dele. Coisa Com maravilhosa, certeza. né? Eu tenho uma frase que eu falo sempre assim: eu e Deus somos um. Yeah. Deus habita em mim e me conduz. E sempre Ele está comigo. E é isso que me fortalece. Minha amiga, que papo maravilhoso. Gratidão pela contribuição. Gratidão você, foi muito Thiago. legal. Já te admirava você, sua esposa, agora mais ainda, né? Por isso que o Hélio Couto já falava, né? A gente não tem todos os pontos de vista ou todas as informações para fazer um julgamento, né? Por isso que a melhor coisa é o acolhimento. Com certeza. O julgamento nos limita e a pergunta nos expande nesse sentido. A gente olhar, observar, acolher o outro e que o outro trabalha que precisa ser trabalhado e você trabalha que precisa ser trabalhado. Mas com o outro você se fortalece mais ainda, né? Gratidão por tudo, obrigada, minha amiga, por conhecimento. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Até o nosso próximo encontro. Tchau.